A Cíntia Ramos, que está em Brasília, ela é integrante do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Oi, Cíntia, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Thalita, obrigada. Boa tarde, Marques, boa tarde, Ana Valéria. Oh, que um prazer participar com vocês. Prazer é nosso. Cíntia, no ano 2000, o Brasil assumiu, junto com a OIT, o compromisso de adotar, então, medidas que garantam a proibição das piores formas de trabalho infantil. Eu queria que você atualizasse para a gente como esse governo, em especial, tem se comportado na implementação de políticas públicas, de medidas para reduzir esse número alarmante de 2,5 milhões de crianças e adolescentes que trabalham hoje no país. Olha, Thalita, como você disse, né, o compromisso assumido pelo Brasil no ano de 2000, ele foi especificamente implementado através do decreto 6481, que foi assinado em 2008, e desde então ele tem pautado as atividades de inspeção do trabalho, quer dizer, os auditores fiscais do trabalho, eles têm essa capacidade de, baseado na lista contida nesse decreto 6481, de investigar situações de trabalho e, caso identifique pessoas que estejam abaixo da idade mínima para trabalhar, desempenhando essas atividades, que são os trabalhos infantis perigosos, eles podem lavrar autuando essas empresas. O que acontece, eu acho que os colegas falaram bem, que hoje a situação, na investigação dessa situação de trabalho infantil, ela entra numa informalidade, no meio doméstico ou no meio realmente escondido em porões, onde essas atividades muitas vezes acontecem sem o acesso das autoridades. Então, veja bem, existe uma dificuldade porque o auditor fiscal ele não tem essa autonomia para entrar dentro de um domicílio para verificar se as crianças, juntamente com os pais, estão trabalhando, seja numa oficina de costura ou mesmo fazendo catação de material, como é muito comum na área de produção de confecção. O que acontece, então, é que existe uma necessidade de mapeamento dessas situações de trabalho infantil e de uma atuação em conjunto de assistência social, de educação e também da fiscalização do trabalho. Agora, como fazer isso? O Roque destacou bem, uma das primeiras etapas é realmente a documentação, porque uma vez que a criança já está invisível pela sua situação social, se não houver uma documentação que registre a existência dessa criança, fica até complicado a gente localizá-la ou encaminhá-la aos devidos serviços públicos. O que está sendo feito hoje é realmente uma conscientização por parte da sociedade civil. Nós tivemos um momento de culminância dessa campanha, que foi agora, semana passada, no dia 12 de junho, dia de combate ao trabalho infantil. Como bem colocou o Marques, é uma luta, né, um combate ao trabalho infantil, e a disseminação de informações, para que a sociedade não mais entenda como uma situação normal, não entenda como uma alternativa válida ao uso de drogas, ou o abandono, ou estar na rua. O local da criança é protegida na família ou na escola. E se a família não estiver em condição de prover essa proteção ou essa estrutura para amparar as crianças no contraturno escolar, o Estado deve fazê-lo. E na ausência da capacidade estatal, a sociedade, sim, é responsável, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, na verdade, somos todos responsáveis por proteger essas crianças, e as que não devem pagar por essa nossa ausência ou a incapacidade de localizá-las ou impedi-las de adentrar ao trabalho infantil, realmente são as crianças. Elas são as pessoas vitimadas, elas são as pessoas mais vulneráveis, as mais fracas na situação, e que devem ser protegidas com toda a prioridade, pela sociedade, pela família e pelo Estado. Cíntia, fica acompanhando com a gente, eu vou jogar aqui para o estúdio, mas fica aqui acompanhando que a gente volta com você, tá bom?
Porque é o seguinte, quando a gente discute trabalho infantil, trabalho escravo, muita gente fala, não, mas isso é coisa do passado, isso não acontece mais, imagina. Só que a gente está num momento de um desemprego altíssimo, numa miséria muito grande, e daí a gente volta a ver, por exemplo, a criança pedindo dinheiro no farol. Não só a criança, mas adultos também pedindo. E daí eu queria entender, como que essa situação é agravada por conta da economia no país hoje, e como a criança chega até esse momento de trabalhar? O que existe por trás para a criança chegar nesse momento? Marques? Olha, o problema, ele é grave, inclusive quando a economia está em alta. Porque muitas estruturas que exploram o trabalho infantil acabam se aproveitando para os momentos de melhora para realizar um lucro melhor. As crianças e os adolescentes continuam trabalhando. Então, não é uma questão econômica, não é uma questão de desemprego, é uma questão de entendimento de um fenômeno que hoje é aceito pelas estruturas produtivas. O momento atual que a gente está vivendo tem um agravante que a atual gestão do governo federal protege empresas que violam direitos humanos. Não é? Nós fizemos recentemente uma viagem ao sul do Amazonas para, inclusive, pesquisar trabalho infantil numa determinada cadeia produtiva que ainda está em andamento, e fomos acompanhados nessa viagem por uma equipe de fiscalização. Sim. Que nos levou até os locais. Eram locais assim, você precisava de 3 dias de barco para chegar. Nós tivemos que abastecer os barcos da fiscalização e tive que comprar a peça de um dos barcos que estava quebrado, porque não há aporte de recursos. Do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista, por exemplo, das ações dos auditores do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, não há verba para abastecer o veículo para fazer uma fiscalização. Né? Quando você corta as estruturas de repressão deliberadamente, você protege quem viola direitos. Você autoriza quem viola direitos a seguir adotando aquele modelo que demorou muito para ser enfrentado ao longo do tempo e que constantemente vai sofrendo um retrocesso aqui, o outro retrocesso ali. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a gente passa atualmente por um modelo de desenvolvimento tecnológico muito grande nas empresas, né? Que está associada a um paradoxo que não conseguimos nos livrar, que é a continuidade das violações na base da cadeia. Né? Então você fala hoje, por exemplo, em moda 4.0, economia, no caso do têxtil, já que estamos com o Roque aqui, que é um especialista, moda 4.0, economia circular, e todas essas construções discursivas falaciosas, e ao mesmo tempo você tem 111 mil crianças e adolescentes trabalhando na cadeia. E tem uma questão ainda mais grave, que é outra pegadinha, e que o setor esconde, que é a existência de 1 milhão de mulheres costureiras na informalidade. Né? Tem menos de 2 milhões de costureiros hoje em atividade no Brasil. Boa parte deles são mulheres, e esses são dados nossos de 2019, que nós apuramos recentemente. Existem hoje 1 milhão e 30 e tantas mil mulheres informais, trabalhando em casa, em jornadas de 15, 16 horas por dia. Depois ela vai fazer a cozinha, ela vai preparar a criança para levar para a escola. Para quem trabalham essas mulheres? Para quem trabalha, Roque? Me responda. Trabalha para essas marcas que todos nós aqui estamos vestindo. Então, existe uma situação complicada. E como enfrentar isso tudo? Então, é muito complicado. Primeiro, a gente faltou dar a palavra para outras. Eu quero que a Ana Valéria, inclusive, explique para a gente, porque você acabou de falar sobre os problemas no governo em relação à proteção dos direitos humanos. E são entidades sociais que estão fazendo esse papel, estão cumprindo esse papel. Qual a importância disso, de apoiar essas entidades que fazem isso, que tomam para si essas ações? Então,
prazer estar aqui para começar, muito obrigada, mas o que eu queria dizer é exatamente isso, a gente está falando de como é que muda essas coisas, né? Se falou aqui no papel dos fiscais, né? O monitoramento, as autoridades governamentais, enfim, tem papel para todo mundo, e tem papel para a sociedade também, né? Foi bastante lembrado aqui. E o Fundo Brasil de Direitos Humanos, ele entende que o papel da sociedade organizada é absolutamente relevante em casos como esse, né? Em casos de busca, enfim, minimizar as violações de direitos humanos em todos os temas no Brasil e neste tema também, no trabalho infantil, no nosso caso, em trabalho infantil voltado para a indústria da moda, onde a gente teve aí uma atuação específica de buscar apoiar organizações. Por quê? As organizações da sociedade civil estão espalhadas no país como um todo, de defesa de direitos, elas trabalham com grupos que estão tendo seus direitos violados, elas conhecem muito de perto essa realidade, né, e elas são capazes, portanto, de pensar em soluções que possam resolver aquelas dadas realidades em loco, ali no local. É muito importante. O problema é que a sociedade conhece muito pouco dessas organizações, né? Tem muita dificuldade de entender qual é a relevância do seu papel, a relevância do seu papel, inclusive na construção dessa democracia, de mais um ator capaz de pensar em soluções, capaz de atuar com as vítimas de violações de direitos humanos. Então, organizações, por exemplo, que trabalham junto às mulheres ou às mães, na indústria têxtil, que estão com seus trabalhos informais dentro de casa, envolvendo seus filhos, organizações que possam capacitar, formar essas mulheres, ajudar a que elas esclareçam, sim, elas entendam, compreendam os seus direitos, pelos quais elas podem lutar, pelos quais elas podem brigar, compreendam os direitos dos seus filhos. Esse tipo de organização é absolutamente fundamental nessa busca de transformação geral. É claro que nós temos toda uma necessidade de fazer com que a estrutura do país funcione, com que as autoridades funcionem, mas a sociedade tem um papel absolutamente importante nessa voz de buscar, de pedir que as coisas funcionem. Sim. E as organizações sociais que trabalham junto às vítimas de violações de direitos humanos, no caso, né, do trabalho infantil, e você tem organizações dessas espalhadas pelo país inteiro, são fundamentais, fortalecendo as vítimas, propiciando formação em direitos, em defesa de direitos, propiciando uma articulação onde essas organizações possam conversar entre elas, entender a realidade de um lugar que é similar a de outro, ver como é que está sendo solucionado aqui e trazer essa solução para cá. É fundamental entender a relevância do papel da sociedade civil organizada no Brasil hoje e se apoiar a isso. É isso que o Fundo Brasil tem feito, esse é o nosso papel. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas enfim, eu acho que é muito importante a gente trazer esse ator, porque a gente esquece dele. A sociedade civil organizada em organizações na base, que trabalham com as vítimas de direitos humanos, são fundamentais nessa transformação. Thalita, na verdade, a maioria dessas organizações, elas vêm para preencher uma lacuna que o governo não faz, ou que não tem competência para fazer. Então, aí a gente nasce para ser uma resposta daquilo que não existe resposta. Então, onde é que a gente está? A gente está lá na base, lá dentro dessa realidade. E, no caso nosso, né, dentro da questão do trabalho infantil, a gente visita as oficinas de costuras. E a gente vê lá desde bebê, no meio de todas as roupas, ou as peças, ou as roupas, embaixo das máquinas, nas camas onde está tudo amontoado de roupa já confeccionada para depois serem devolvidas para as lojas. Então, elas têm um convívio diário com uma situação que vai agravar problema de saúde. Claro. Vão acontecer acidentes com elas, como já atendemos crianças que perderam dedos, que perderam a mão, porque entra embaixo da máquina. Sim. A máquina tem a polia girando, bota a mão para se segurar e acaba a mão entrando dentro das polias. Então, perde parte da mão, perde dedos, agulhas que arrebentam a mãe muitas vezes para não parar, porque não pode parar, ela tem que amamentar enquanto está costurando. Arrebenta uma agulha e acaba atingindo a criança. Puxa vida. Então, a gente conhece essa realidade. Sim. E a gente sabe que precisa de espaços, primeiro como este,
para a gente levantar essa situação, para a sociedade poder olhar e dizer aquela sua pergunta primeira, que país é este? Né? Então, para que o público entenda que é necessário a gente olhar para além da nossa porta para ver o que acontece do lado de fora ou do lado com o vizinho, para a gente ver como é que a gente pode diminuir as situações que a gente chama de destruição de direitos humanos. Sim. Agora, Cíntia, a gente falou sobre essa questão da conscientização, sobre levar esse debate para mais gente, agir pontualmente com essas pessoas, mas até que ponto a gente precisa discutir também esse abismo social em que a gente vive e a questão da vulnerabilidade social e se o caminho para a erradicação do trabalho infantil passa por essa discussão também. Bom, com certeza, se não houver a percepção da sociedade sobre a questão desse abismo social, como você bem colocou, dessa diferença de acesso a serviços, à escola, a um contraturno escolar para as crianças que são filhas dessas mães costureiras, dessas pessoas que não têm acesso a alternativas privadas para cuidar dos filhos, então você realmente você não consegue alcançar uma solução viável, porque essas famílias elas estão no limite da subsistência. E existe uma necessidade diária de alimentação, de sobrevivência, que sempre vai se sobrepor à questão dos cuidados, muitas vezes. É claro que a gente entende que não existe um descuido dos pais proposital com as crianças. Quer dizer, os pais geralmente levam em situação de extrema necessidade, como o Roque mesmo falou, das mães que não podem parar de trabalhar em amamento dos filhos dentro daquele ambiente insalubre, e isso demonstra que existe o interesse da família por uma busca de uma alternativa melhor, ou seja, é necessário que se disponibilize. O que a gente pode intuir que seriam soluções possíveis nessa situação? Bom, a gente, dos 2,4 milhões de crianças e adolescentes que trabalham no país hoje, a gente tem um grande contingente, como você mesmo falou no começo, Thalita, de quase 2 milhões, 1,9 milhões, que estão na faixa de 14 a 17 anos. Se a gente observar a legislação hoje, de 14 a 17 anos, é possível sim existir atividade, inclusive laboral para as crianças. Elas podem desenvolver atividades de aprendizagem. Ou seja, se a gente fizer uma demanda social, uma conscientização de que as empresas que, por um lado, talvez tivessem no passado feito uso do trabalho infantil para aumentar suas margens de lucro, hoje respondessem com programas de aprendizagem, absorvendo esses adolescentes de 14 a 17 anos que têm idade para, juntamente com as escolas, desenvolverem atividades de aprendizagem, de enriquecimento profissional, de aprimoramento, isso sim seria uma forma de absorver grande parte numérica desse trabalho infantil. Quer dizer, a gente está pegando 1,9, quase 2 milhões de adolescentes em idade passível de ser encaixada dentro da aprendizagem. Então, isso é uma forma que a sociedade pode demandar diretamente das empresas, quer dizer, da sociedade civil em relação com os produtores, né, que fazem a manufatura, que fazem costura, os produtores têxteis, que eles absorvam essa mão de obra infantil de 14 a 17 anos e tirem um grande peso até mesmo do próprio Estado, que não tem tido a capacidade de responder à altura de proteção dessas crianças e adolescentes. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Foi um prazer te ouvir. Prazer foi meu. Pessoal, deixa eu só ler 2 comentários que a gente recebeu. O Rodrigo Teixeira falou assim: enquanto o empresário põe criança para trabalhar, o filho dele está fazendo intercâmbio. Isso. Que é um pouco disso que a gente tem conversado. Marta Denise Oliveira falou: é alarmante a quantidade de violações de direitos humanos no Brasil. Quero agradecer muito a presença de vocês e queria agradecer a Ana Vitória por trazer para o Fundo Brasil, trazer esse debate aqui para o Bom para Todos. Queria saber se você quer falar alguma coisa para encerrar. Não, só encerrar trazendo o que foi
a nossa participação mais recente nesse trabalho, o fundo ele tem como missão, ele busca apoiar organizações de direitos humanos, de defesa de direitos em vários temas no país como um todo, né? E ele busca parcerias para fazer chamadas públicas, a gente faz chamadas públicas, sim, tentando criar um acesso amplo para organizações no país inteiro acessarem fundos, terem apoio financeiro, não apenas apoio financeiro, mas apoio técnico, essas possibilidades de articulação, como eu falei anteriormente aqui. Nós, no ano passado, nós conseguimos uma parceria com o Instituto CIA, que tem um interesse específico nessa questão do trabalho infantil na indústria da moda, para fazer uma chamada pública, fizemos um edital, conseguimos que projetos de organizações do país como um todo, em especial de polos têxteis na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, chegassem até nós, projetos de organizações pequenas, mas que estão trabalhando diretamente com as vítimas de violação nessas regiões, e selecionamos 11 projetos, estamos apoiando 11 projetos, dentre eles o CAMI, que a gente trouxe aqui, e outros mais, nessa busca de fortalecer esse sujeito que é a organização trabalhando junto com as vítimas, para que eles possam trazer soluções, se fortalecer. E, para além disso, com uma parceria que você apoia, traz um apoio financeiro, mas traz um apoio técnico, articula estratégias e tal, a nossa busca, a nossa intenção é permitir que depois desse apoio que o fundo dá, que em geral dura um ano, as organizações saiam dali mais fortalecidas, sabe, trabalhando em conjunto, trabalhando de forma coletiva e se fortaleçam visando uma sustentabilidade da sua atuação. Claro. Né? Eu acho que... Dá tempo de complementar? Claro. A participação da sociedade civil fundamental, e o quanto mais se fortalece, isso está mais do que provado, quanto mais se fortalece, mais se qualifica as comunidades para se empoderarem da defesa dos seus direitos. A disputa no campo da narrativa também é importante, né? Porque o discurso também viola direitos. É muito difícil você ver um grande veículo de comunicação investigando ocorrências de trabalho infantil na cadeia produtiva de uma empresa. Né? O Washington Post saiu com uma matéria domingo mostrando que 20 anos depois, quase 20 anos depois da Nestlé, por exemplo, ter se comprometido a erradicar o trabalho infantil da sua cadeia do cacau na África, a situação continua a mesma. Puxa, não é? Então, esse é um exemplo, né? De como as estruturas se beneficiam muitas vezes do anonimato. Você faz, o jornal faz uma matéria num determinado momento e volta lá 10, 15 anos depois e fala, nossa, está igual. Contudo, e é muito difícil você ver um grande veículo de comunicação fazendo uma investigação sistemática sobre violação de direitos em estruturas produtivas, porque ele vai estar confrontando com a própria matriz do seu negócio, que é a relação com, que é entregar anunciantes para o seu patrocinador. O que não precisa ser feito pelo veículo de comunicação popular, né? Nós temos experiências de muito sucesso na história recente do Brasil, de veículos voltados para organizações sociais, o caso da TVT, por exemplo, o caso do Jornal Brasil de Fato, que qualificaram o discurso de proteção de direitos e de olhar sobre o país pela ótica, muitas vezes, de quem está sofrendo a violação. Mas que pouco fala de empresas. Sim. E pouco investiga em empresas. O governo manda muito pouco no país. O Bolsonaro não manda nada no país. Ele está a serviço de grupos, de organizações. Isso está posto, está claro. Quais são esses grupos? Né? Quais são as empresas que hoje estão violando direitos porque estão sendo protegidas pelas estruturas de poder? Né? Sim. O Jornal Nacional não vai contar essa história. Né? Então a gente espera que essas histórias possam ser contadas por veículos com a liberdade de poder fazer isso. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.